Olá, meus amores. A nossa aula de ciências de hoje a gente vai falar sobre o reino das moneras, as bactérias e as arqueias. Vocês sabem quando é o surgimento das bactérias? Então, é algo bem antigo. As bactérias elas deram seu surgimento antes mesmo da existência de dinossauros e antes também sequer da existência de qualquer outra espécie, de animal ou de ser humano. Quando falamos nas bactérias moneras, falamos nas bactérias de uma organização mais simples. Elas formam assim o seu reino. Quando a gente fala em bactérias, eu acho que para a grande maioria vem logo o pensamento de doenças. Só que na realidade, é bom lembrar que a minoria das bactérias elas provocam algum tipo de enfermidade. Grande maioria não provoca e são até benéficas. Tudo isso que eu estou falando está aí no livro de vocês, na página 54. Dá uma abertura aí no livro e vamos acompanhando, certo? As procarióticas, que são um tipo de bactérias, elas são muito importantes para a vida aqui na Terra. Por isso que eu falo que as bactérias, boa parte, elas são benéficas. Elas atuam em parte fundamental para a cadeia alimentar. Alguns desses procarióticos, eles são produtores, ou seja, eles produzem energia, eles produzem algo benéfico. E alguns outros são decompositores. Os que são decompositores, eles se alimentam de restos de matérias orgânicas e assim transformam em matéria-prima para a nossa existência. Eu quero que vocês, aí na página 54 ainda, dêem uma avaliada sobre a estrutura celular das bactérias moneras. Tem aí uma figura e tem mostrando toda a estrutura celular de como ela funciona. Falando em bactérias, as bactérias são organizações microscópicas, ou seja, elas são muito pequeninas para vermos a olho nu. Por isso precisamos de uma visão microscópica, que é um aparelho que nos ajuda a enxergar melhor. A palavra bactéria, ela significa pequeno bastão, como tem aí no livro de vocês falando, na página 55. As bactérias, elas apresentam formas diferentes umas das outras. E como tem aí no livro, elas são classificadas também de acordo com a sua forma de maneira distinta. Tem aí as classificações delas na página 55. Já quanto à morfologia, as bactérias de tipo coco podem formar colônias e o tipo bacílio colônias ou apresentam flagelos. É importante lembrar que assim como os seres vivos, seres humanos e qualquer espécie, as bactérias também se reproduzem. Assim, dentro do nosso organismo temos milhares de bactérias. A reprodução das bactérias é conhecida como a reprodução assexuada. Está aí no livro de vocês, na página 56, como isso ocorre. Dê uma lida, por favor. Sendo assim que algumas outras elas se reproduzem de forma sexuada, que também está no livro de vocês, na página 57. Dê uma olhada e dê uma lida sobre a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Depois disso, desenvolvam um texto falando a diferença de uma para a outra. As bactérias, assim como qualquer ser vivo, elas precisam passar por a nutrição. E a nutrição das bactérias, elas podem ser heterófas, que de acordo com elas são as de maior abundância. Elas necessitam buscar no meio ambiente sua fonte de nutrição, ou seja, elas precisam buscar como se alimentar, como se nutrir. Já no caso das bactérias autrófas, elas sintetizam, elas produzem o seu próprio alimento, assim sem provocar nenhum mal ao buscar o seu alimento, pois elas mesmas produzem. Enfim, pessoal, nossa aula de bactéria ela vai continuar na próxima aula, porque é um assunto meio extenso, certo? Para não ficar cansativo. Antes de finalizar a aula, eu vou passar para vocês um experimento. E eu quero que vocês façam e depois expliquem o que ocorreu nele. O material que vocês vão precisar para esse experimento é um pacote de gelatina incolor, uma xícara,
de caldo de carne e um copinho de água. O que vocês vão fazer é o seguinte: vocês dissolvem a gelatina, conforme diz as instruções no pacote. Peço que peçam a ajuda do pai de vocês, porque vocês vão ter que usar ou micro-ondas ou fogo, então vocês são crianças, isso torna-se perigoso. Depois que vocês fizerem isso, mistura aquele caldo de carne na gelatina e observa o que ocorre. A nossa intenção é que vocês vejam como os micróbios, como eles contaminam o meio em que eles convivem, certo? Tchau, tchau, até a próxima aula e fiquem em casa.